Vamos lá? Uma questão do ITA São Paulo, e você vai notar que é uma questão de vocabulário, uma área específica do vocabulário, que nós já vamos ver, que é a área dos cognatos. Dadas as afirmações de que, em português, scholar significa letrado, sensible significa sensato e fabric significa tecido. Constatamos que estão corretas. Afirmação 1, afirmação 2, afirmação 3, 1 e 2, todas as afirmações, vamos ver. Qual é o assunto aqui que está sendo cobrado? Basicamente, o que está sendo cobrado é o que nós chamamos de, corretamente, de deceptive cognates. Muitas vezes, muitos livros, muitos professores usam o termo false cognates, que seriam cognatos falsos. Vamos começar do começo, do cognatos. Co, em latim, significa junto. Então, por exemplo, cooperar é operar junto. Condomínio, domínio junto. Co é junto. Esse gnato, a raiz está aqui, nato. Você conhece nato, ele é nato em, ele é nascido em. Né? Naturalidade, de onde a pessoa é natural, né? A pessoa é nascido. Nato é nascer. Cognatos são palavras nascidas juntas, ou seja, palavras que vêm da mesma fonte, palavras que vêm da mesma mãe, do mesmo pai, da mesma raiz, do mesmo radical. Então, obviamente, para dar um exemplo mais claro, aqui, ó, false, a palavra false é cognata da palavra falso. Elas vieram da mesma fonte, elas são muito parecidas, inclusive por causa disso. As pessoas que chamam as palavras que parecem, mas não são, não significa a mesma coisa, false cognates. Essa designação não é muito correta, porque todos esses que vão aparecer aí vão ser, abre aspas, false cognates, fecha aspas. O que seria, nessa definição, false cognate? Veja que a palavra scholar tem toda a pinta de significar escolar, mas não significa. Ela significa um sábio, uma pessoa letrada, uma pessoa instruída. Então, muitas pessoas dizem que isso, scholar, é um falso cognato da palavra escolar, que na verdade significa uma pessoa letrada, uma pessoa instruída. Eu prefiro dizer deceptive cognates, porque deceptive significa enganador, que engana. Eles são cognatos que enganam. Eles não são falsos cognatos, eles são cognatos verdadeiros. As palavras, não há a menor dúvida de que a palavra scholar e a palavra escolar vieram da mesma fonte, só que semanticamente elas divergiram, né? Os significados ficaram diferentes nas duas línguas. Então são cognatos que enganam. Há os cognatos amigos e os cognatos inimigos. Então chame você de deceptive cognates ou de false cognates, este é o assunto. Cuidado que há palavras que são semelhantes, mas significam algo bastante diferente. Você deve conhecer um outro exemplo muito comum, a palavra, por exemplo, parents. Tem toda a cara de significar parentes, mas não é parentes. Como você sabe, parents é mother e father. Parents é pais, os meus pais, my parents. Ok? O conceito é esse então. Palavras que parecem, mas não são, não têm o mesmo significado. Então você tem que conhecer algumas das básicas, você já conhece scholar, parents. Sensible. A princípio, sensible parece que significa sensível. Essa área está muito sensível, mas não é. Sensible significa, na verdade, sensato, alguém que tem bom senso. Sensato. Sensível, no sentido de que é muito influenciável, seria sensitive, outra palavra. E, finalmente, esta também é uma muito importante de se conhecer, a palavra fabric, que é claro, tem jeitão de significar fábrica, mas não é. Fabric significa tecido.
Só para você ver, como é que se diria o que parece scholar, que é escolar? É school. Então, atividades escolares, school activities. Como é que significa, o que você diria parentes, aquela que parece, mas não é? Parentes em inglês é relatives. Então, sensível em inglês é sensitive. E finalmente, como é que se diria fábrica em inglês? Fábrica é factory. Então, cuidado com esses deceptive cognates. É verdade que scholar significa letrado, sim. É verdade que sensible significa sensato. E é verdade que fabric significa tecido. Portanto, nós diríamos que todas as afirmações estão corretas. Todas as três estão corretas. Ok? Sempre fique alerta para algumas palavras que nos enganam, os deceptive cognates. Elas são cognatas, mas elas enganam. O sentido é diferente do português. Parecem